Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Achou o título desse vídeo estranho? Pois é. Esse vídeo, na verdade, o título dele vem até de um e-mail que eu recebi e que tinha mais ou menos essa temática, e eu realmente achei muito interessante porque acabou exemplificando uma série de e-mails que eu recebo que perguntam acerca das possibilidades da radiestesia. E isso acontece sempre, ok? No caso, esse e-mail em especial, a pessoa perguntava se assim, radiestesia tendo tanta possibilidade, podendo fazer tanta coisa, por que os radiestesistas não se aplicavam a determinadas tarefas que a pessoa julga que são importantes, certo? E creia, muitos internautas fazem exatamente essa questão. E aí a pessoa dava alguns exemplos, entre os quais, por que a gente não se dedicava, por exemplo, a localizar água em Marte? Ou por que um radiestesista não se dedicaria, por exemplo, a procurar o corpo de Elisa Samúdio, que ninguém sabe onde está? E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Faz já um tempinho, eu falei para ele, eu vou fazer um vídeo a respeito, e acabei não fazendo na época, foi uma correria lascada, mas tá aqui, vamos falar um pouco acerca dessas possibilidades, acerca dessas características da radiestesia que muitas vezes as pessoas acabam enxergando e entendendo que alguém deveria estar fazendo. Então vamos lá, a primeira coisa, por exemplo, vamos pegar o que eu gostaria de dizer inicialmente é o seguinte, que nem tudo que é possibilidade é exatamente viável, certo? Com a radiestesia nós podemos fazer muita coisa, mas primeiro, um radiestesista ele não pode fazer tudo. Pode não parecer muito evidente, mas a radiestesia ela é bem mais limitada do que muita gente tenta dar a entender, ok? Então, essa é a primeira coisa. Mesmo podendo fazer muita coisa na radiestesia, um mesmo operador não pode fazer tudo. O segundo aspecto é a questão da utilidade, certo? Por exemplo, quando nós falamos de procurar água em Marte, por exemplo, né? Eu não sei bem qual que seria a utilidade disso. Veja bem, vamos supor que alguém realmente se dedicasse a pegar mapas da NASA de Marte e localizar, ok? Aí, bom, encontra-se água em algum ponto, isso significa o quê? Significa que nós vamos ligar para a NASA e a NASA vai mandar uma nave lá para perfurar naquele ponto para descobrir? Não, ok? E não é nem provavelmente não, é com certeza não. A NASA não vai se baseando apenas nessa informação criar uma missão para ir lá explorar água, certo? Então, existe a questão da utilidade. Muitos radiestesistas desenvolvem pesquisas em diversos campos, mas que eles não divulgam realmente muito, ok? E aí entra um outro aspecto, que é a questão financeira. Sim, nós vivemos num mundo financeiro, então muitas coisas não se pesquisa porque elas não dão dinheiro, elas não dão rentabilidade. Poxa, Sérgio, mas bom, nós podemos analisar essa questão de uma série de formas. Porém, pessoas precisam sobreviver. A radiestesia aplicada ao campo terapêutico, ela atrai muita gente porque existe um mercado para isto. As pessoas conseguem sobreviver disto. A radiestesia atrai muitas pessoas que procuram água e que localizam água, porque é um mercado que permite a sobrevivência, ok? Nós conhecemos radiestesistas no Nordeste, como o Seu Menino, né, ou Pedro Brasiliano, e outros que procuram água no Nordeste. E isso, entre outras coisas, traz dinheiro para eles, traz um retorno. Então, isso é importante para o radiestesista desenvolver algum trabalho.
Muitas áreas dentro da radiestesia não trazem retorno algum, ok? Se eu ficar pesquisando, por exemplo, onde tem água e, desculpem, Marte, Saturno, Urano, é isso mesmo, tá? Então, é um aspecto que nós devemos considerar. O outro aspecto é a questão da praticidade, da viabilidade. Volta um pouco àquela questão da utilidade, né? Que pega um pouco o caso da Elisa Samúdio também, ou tantos outros, né? A pessoa cita o Elisa Samúdio, porque é um caso que ficou muito famoso e tudo mais, mas por que Elisa Samúdio, né? Nós podemos, na verdade, aplicar isso a uma série de outros casos. Então, a questão é o seguinte, vamos supor que um radiestesista vai se dedicar a procurar localizar o corpo da Elisa Samúdio. Eu não sei se algum radiestesista já não fez isso, ok? Mas era que 10 ou 20 tenham feito e tenham até chegado em localizações muito parecidas. E aí, entra naquilo que eu falei, você vai ligar para a polícia vai mandar um destacamento para lá para procurar naquele ponto? Muito provavelmente não, ok? Então esse é um aspecto sempre a ser considerado, certo? Não existe um incentivo para o radiestesista pesquisar determinadas coisas. Estas explicações que eu dou, inclusive, podem explicar o porquê que os radiestesistas não se dedicam a uma série de coisas, certo? Esses tempos, por exemplo, tem um filho meu me perguntou, né, por que os radiestesistas não se dedicam a ficar procurando petróleo? Entra naquilo que eu falei, porque... E aí, não adianta localizar petróleo, ok? Nós não podemos explorar o petróleo. Nós já tivemos radiestesistas que fizeram isso. Cameron, por exemplo, ele utilizava o aurameter para localizar água e minerais, petróleo e mais uma série de coisas. Ele chegou inclusive em desenvolver o petróleo-meter, é um instrumento específico para a localização de petróleo, porém ele recebia por isso, ele tinha um retorno pelo trabalho dele de exploração. E coisa que aqui num país, por exemplo, como o Brasil, isso não existe. Além do mais, existe outra coisa a considerar. Se nós dermos crédito a uma série de teorias, o próprio Cameron ele sofreu um outro problema depois, que foi com o governo, a dificuldade dele em conseguir se mover para fora do país, depois que algumas coisas ficaram mais claras. Não sei exatamente se é uma história real ou não, mas existem muitos aspectos que podem levar um radiestesista a se concentrar em áreas mais simples, não dar muitos voos assim para tantas áreas assim, certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha. Se você tem alguma dúvida, por favor, entre em contato, envie a sua dúvida, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. É sempre importante porque nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, certo? Então, até mais!